Olá a todos, o meu nome é Gustavo Dobrevi e hoje eu vou apresentar a primeira prévia do grupo Híbridos, onde desejamos difundir a utilização de veículos comerciais movidos a etanol através de uma tecnologia híbrida. Então aqui estão os integrantes do grupo, tendo como líder Gustavo Dobrevi, e os demais integrantes são Fernando Michelini, Rafael Rossi, Leonardo Rebaque, Renan Saturnino, Gessé Souza, Matheus Messene, Matheus Cesário e Carolina Reis. Temos como orientador o professor e mestre Kleber William Gomes e como coordenador o professor e mestre Marco Antônio Barreto. Então, antes de apresentarmos a solução, iremos fazer uma contextualização e explicar um pouco o porquê do tema e da categoria escolhida. Hoje, o transporte de carga no país ele representa cerca de 4,3% do PIB e de todos os modais de transporte que nós temos no país, cerca de 76% da movimentação de carga é feita pelo modal rodoviário. Isso também se deve à grande malha rodoviária que nós temos hoje no Brasil, cerca de 1.563 quilômetros de malha de rodovia. Isso gera cerca de 1,7 milhões de empregos em 159 mil empresas atuantes. No último ano foram vendidos cerca de 101,335 mil caminhões e hoje nós temos 2 milhões de caminhões em atividades no país. Como existem várias categorias de caminhões, sendo elas leves, semileves, médios, semipesados e pesados, nós precisávamos fechar a nossa frente de estudo em um produto que tivesse um maior impacto. Desse modo, nós olhamos nos últimos anos as vendas de caminhões e enxergamos que os caminhões pesados são a categoria mais vendida no país, sendo então a categoria escolhida para estudo. Dentro de um cenário rodoviário de transporte de cargas, hoje nós temos que 38,4% dos gastos são apenas de combustível dentro dessa operação logística. E esse combustível, hoje, a maioria dele, cerca de 90%, é o diesel. Então, nós fomos entender como está o mercado do diesel. Então, nós conseguimos ver a crescente utilização do diesel, chegando a cerca de 55 milhões de metros cúbicos de diesel no ano de 2018, e esse diesel ele é responsável por 86% das emissões de CO2 só no setor de transporte de cargas. Nos próximos anos entrará em vigor a nova Euro 6, então é estimado que para adaptar um veículo a diesel hoje, que trabalha na Euro 5 para a Euro 6, será um aumento no custo do veículo de cerca de 10 a 12% no valor do veículo, devido ao avanço tecnológico dos motores. Então nós fomos entender e procurar sobre outras fontes de combustíveis renováveis que poluíssem menos que o diesel e entender por que não estava sendo utilizado. O etanol, por exemplo, ele tem 60% da densidade energética do diesel, então ele precisaria de uma maior quantidade de combustível no tanque para fazer a mesma autonomia. A bateria, por sua vez, ela tem uma baixa autonomia devido à capacidade de energia armazenada. Precisaríamos de muita bateria e muito peso para conseguir deslocar o mesmo trecho do que o diesel. O biometano ele tem um baixo rendimento e a sua vida útil do motor devido à corrosão é muito inferior. E, por sua vez, a célula de hidrogênio ela tem tanques com grandes pressões ou resfriamentos negativos muito drásticos, de 253 graus, por exemplo, para obter o hidrogênio líquido. Então nós acreditamos que a utilização do etanol como combustível é necessária, porque é necessário reduzir o uso do diesel como a principal fonte energética dos caminhões, porque hoje no Brasil mais de 90% das frotas dos caminhões são movidas a diesel, porque grande parte dos esforços empregados em desenvolvimento de tecnologias foram para caminhões a diesel, porque com etanol, assim como outras fontes renováveis, não é possível obter a mesma autonomia ofertada pelo diesel, porque o etanol possui um poder calorífero inferior, proporcionando 60% da densidade energética do diesel, chegando assim na nossa causa raiz, que não existe uma tecnologia que permita o caminhão movido a etanol oferecer uma autonomia equivalente ao do diesel. Isso nos trouxe o problema do nosso grupo que nós queremos resolver, é que a autonomia dos caminhões movidos a etanol é inferior aos movidos a diesel, e o nosso propósito é de desenvolver uma solução para melhorar a autonomia dos caminhões movidos a etanol, trazendo o nosso Golden Circle, que nós acreditamos que a utilização de combustíveis renováveis é essencial para o futuro sustentável. Como?
desenvolvendo uma tecnologia que proporcione uma autonomia equivalente superior ao do diesel, o que trazendo caminhões movidos 100% a combustíveis sustentáveis. Então nós fizemos uma rápida avaliação de viabilidade, entendemos o nosso problema como a autonomia inferior do etanol frente ao diesel, tendo como clientes os caminhoneiros, transportadoras de grandes empresas e o governo, e eles estão dispostos a pagar por esse aumento de autonomia, tendo como unidade quilômetros por reais. Então nós procuramos e trouxemos as principais normas que nós temos que atender com o nosso projeto, decreto de lei, a CONTRAN e a BNT, sendo desde os padrões de ar até limites de pesos e especificações de motor etanol, baterias e a gás. E nossos requisitos que nós queremos ter com esse projeto é ter um motor tricombustível, trabalhando no ciclo moto, que ele atende à norma Proncov P8 das emissões de poluente. Nós queremos manter o nível de potência dos caminhões convencionais a diesel, atendendo a norma da CONTRAN número 210 no requisito de peso, e tendo como nosso requisito principal do nosso projeto, que é manter ou aumentar a capacidade de quilômetros rodados de um percurso disponível. Como nossos stakeholders, nós temos o governo, investidores, transportadoras, caminhoneiros, empresas, a FEI e especialistas da área. Feito isso, e tendo em vista as propostas de design que levantamos, nós procuramos entender como cada potencial alternativa de design funciona no uso singular. Nesse slide, por exemplo, nós mostramos o circuito de um veículo etanol. Ao lado descrevemos alguns de seus principais componentes e entendemos que com este combustível, no motor de 270 cavalos, com um tanque de 250 litros e um peso bruto total combinado de 45 toneladas, nos dá uma autonomia de 600 a 700 km. O mesmo fizemos para o biometano, nos mostrando uma autonomia de aproximadamente 500 km. No Tetrafuel, por sua vez, uma autonomia de 800 km. Para o veículo híbrido, mostramos o circuito de funcionamento, os modos que o mesmo opera, o qual resulta numa autonomia de aproximadamente 18 km por litro. E para a célula de hidrogênio, uma autonomia de aproximadamente 650 km. Tendo essas informações em mão, fizemos uma matriz de decisão para encontrarmos qual o design que obteria o melhor resultado frente ao propósito do nosso grupo. E resultou que o etanol, mais biometano, mais o híbrido, seria a melhor opção de design. Feito isso, nós montamos aqui uma sketch do funcionamento do nosso ciclo. Então pode-se ver que o motor a combustão ele trabalhará ao mesmo tempo recebendo gás e etanol, ou seja, uma mistura na sua câmara de combustão. Ele também é capaz de carregar as baterias vindos de um ciclo de frenagem regenerativa. Ele pode andar apenas com as baterias elétricas, com o nosso círculo elétrico que está representado, e ele também pode trabalhar com o círculo híbrido, o qual ele pode combinar a potência do motor a combustão junto com a potência do motor elétrico. Então, no próximo slide nós mostramos como seria cada ciclo individualmente e mostramos as nossas referências bibliográficas para a confecção desse material. Desde já nós agradecemos a atenção, nos colocamos ao dispor para tirar qualquer eventual dúvida. Muito obrigado.